Então, Camila, você estava falando da questão das limitações que a cirurgia trouxe para você, e eu quero te fazer uma pergunta. Apesar de Diga. tudo, apesar do que você passou, por todo esse processo da cirurgia, o internamento longuíssimo, depois as sequelas, a Camila de antes e a Camila da agora, qual é a diferença? Ah, muita diferença. Muita diferença. O processo de aceitação, ele é longo, né? Eu vejo ainda várias barreiras, né? Quando eu saio na rua, eu vejo várias barreiras para pessoa com deficiência. E isso, às vezes, para quem tinha uma vida ativa, que dirigia, fazia academia, cozinhava, limpava a casa, fazia horrores, isso é um pouco frustrante. Mas eu estou no caminho de cura minha, de não precisar mais provar nada para ninguém, de não precisar mais ir na esquina e ter que me maquiar para provar que eu estou bonita, para E tá bem, né? não mostrar que eu estou Aquela com uma espinha, não me preocupo com a minha baita cicatriz, não me preocupo que engordei 20 quilos, não me preocupo, não, sabe, coisas banais que antes eu me preocupava, hoje, hoje para mim, hoje para mim, a casa suja, que antes, nossa, eu ficava enlouquecida, tinha que limpar, chegar em casa, ficar até de madrugada, estender roupa às 5 horas da manhã, e não queria pagar alguém para me ajudar, porque eu achava que dava conta. Hoje eu tenho alguém que me ajuda, meu esposo me ajuda, tem uma senhora que vem aqui e me ajuda, né? Graças a Deus, a minha família me ajuda muito, né? Então, assim, eu tô assim desligada total, assim, A gente pode dizer que agora que você passou por uma experiência que te dá uma certeza de que a consciência sobrevive ao corpo, de que a vida não acaba aqui, ela te libertou de muita coisa mesmo, muita coisa. Principalmente de me colocar em segundo lugar e de ter que provar para os outros que eu estou assim, que eu estou assim, que eu estou certa, eu estou errada, sabe? De querer me esconder, e colocar para fora o que eu sinto, até, até no estresse, na fase do estresse pós-traumático, né? Eu falei para o médico, ô doutor, eu sempre fui uma pessoa assim, de não falar as coisas, né? Até no trabalho, assim, eu escutava muita coisa e ficava, assim, às vezes até passar por humilhação, né? Mas ficava ali quietinho, ouvia, fazia, né? O que tinha que fazer. Mas hoje não, doutor. Se alguém me fala alguma coisa, eu não brigo, mas eu pergunto, tá, mas por quê, né? Vamos conversar, pô, né? Também me impor um pouco mais, né? Não para, não como, não como briga, mas para as pessoas te verem também, né? Que tu também existe, tu também tem a palavra, né?
Então, assim, o sentimento de que eu posso, né, e tenho o dever de passar isso adiante, mesmo tendo demorado muito, né, para fazer isso, ajudar a curar outras pessoas, que é para isso que eu estudo também, né, no sagrado feminino, no xamanismo, essa coisa de trazer as pessoas de volta para a natureza, né, para dentro de si, isso é muito, isso é muito necessário. As pessoas com quem a gente conversa, que passam por essas experiências, algumas de EQM, outras não necessariamente de EQM, mas de expansão da consciência, elas sempre falam que quando elas retornam ao estado natural da vida normal, elas voltam mudadas e que muitas vezes elas passam a ter dons que elas não tinham. Quando você fala que você diz para as pessoas, para as mulheres grávidas, eu vou passar um melzinho e a gestação, a gravidez acaba acontecendo, você acha que esse dom ele apareceu depois da sua experiência? Não, já tinha antes, né? Você já tinha. Você nota Só, hoje alguma coisa que você não tinha e que você passou a ter? Algum dom, alguma coisa que você sinta diferente, que você não tinha e que você passou a ter depois da experiência? eu acho que hoje eu sempre fui muito, muito mediúnica, assim, em todos os sentidos, né? De escutar, de ver, enxergar, de escrever também, de, de ler as pessoas, mas hoje isso está muito mais apurado, porque eu tirei um peso das costas. Está muito mais apurado. Acho Eu que por olho, conta que você está mais sensível agora, né? eu olho para a pessoa, eu já consigo ter um raio-x da pessoa. É É, uma coisa assim, não, não uma coisa assim, não é uma coisa ruim, uma coisa que invada a pessoa. Não é isso. E às vezes a pessoa tem que deixar também. Mas é uma leitura que eu não sei, eu não estudei, eu, não, eu nunca peguei um livro do Espiritismo para ler, assim, né? E, claro, eu estudo outras coisas, mas antes, já com 12 anos, queriam que eu fosse trabalhar, né, no centro espírita. E, só que eu sempre fugi disso por vergonha, por molde mental, até por em casa, assim, né? Minha mãe era meio católica, meio espírita, meu pai meio ateu, acredita em alguma coisa, mas, né? Então, assim, fica meio, né? Fechado para aquilo ali. Então, hoje eu me sinto muito mais aberta, livre, como se eu tivesse ido lá e pronto, chega. Agora sou eu no comando. Eu que, sabe? É uma coisa. quando você atravessou a fronteira do consciente, você, você disse que encontrou pessoas, né? Que Sim, inicialmente eram grupos de médicos, né? E tinha uma enfermeira.
Em algum momento você sentiu alguma presença, vamos dizer, familiar, alguém que você sentia como se aquela pessoa fosse especial? Alguma daquelas, vamos chamar de personalidades, né, que apareceram na experiência para você? Alguma delas lhe trazia uma sensação familiar, uma sensação de afeto, de proximidade? Porque é muito comum nessas experiências de EQM as pessoas falarem que alguém a acompanhou durante o período da experiência. Às vezes a pessoa não vê o rosto, mas acha que era mulher, sente que era masculina ou feminina a figura, né? Você teve isso ou não? Quando eu já estava na CTI, que eu ia nesse lugar que eram ocas coloridas, numa das vezes, eu me lembro assim que teve uma vez que eu fui, que eu estava muito cansada. E aí, essa pessoa, que era minha falecida tia, que ela faleceu em 2017, se não me engano, de câncer. Ela era madrinha do meu irmão e do meu pai. Ela entrou com a Mariana, que é a minha filha, e eu fiquei, né, caminhando assim naquele trilho, com a ajuda do médico e da enfermeira, e ela ficou assim, dentro da bolha, mas de longe, caminhando com a Mariana, e me olhando, sorrindo. E a Mariana, né, cantarolando e brincando. Aí ela me olhou e com um olhar ela disse: por quem que tu vai lutar? Luta por ela. Luta por ela, porque tá todo mundo ali, ó. Todo mundo ali, rezando por ti, orando por ti. E ela tá te esperando. Essa Esse foi, lugar. essa foi a pessoa, assim, da família, né? Mas depois que eu passei a estudar os mestres ascensionados, sim, nesse lugar que eu sentava atrás, ficava um dos mestres, que é o raio branco, né? E lá no lago ficava o raio verde, o raio rosa e o raio azul. Esses 3 raios. Que agora, de cabeça, eu não vou lembrar o nome, que eu sou péssima para gravar os nomes. Era como se cada cor servisse para a cura de uma doença? Os mestres ascensionados, eles têm cada um uma cor, né? São 7. E cada um é para uma coisa, o amor, a saúde, né? Então, eles estavam lá comigo. Tanto Você tinha esse conhecimento antes de passar pela experiência não, sobre os não, mestres? os mestres não. Eu fui conhecer os mestres com a terapeuta holística. Você teve a experiência e depois E você teve depois, conhecimento sobre o que e, eles significavam. isso, porque aí foi, nós começamos a fazer as sessões de terapia, né? Eu contei para ela de lá, de Ametista do Sul. Ela falou que no mês de julho de 2019, ela estava lá dando uma palestra, e quando encerrou o, a minha, as minhas 10 sessões, eu fiz o curso dos mestres online, né? Eu fiz com ela. E Entendi. foi bem legal. E ela já tinha me falado antes, né, sobre eles. E aí e as coisas ainda tem coisas que aconteceram que eu não sei.
que eu ainda não tenho resposta, que eu ainda não sei. Então, as coisas, elas vêm assim, gradativamente, conforme eu estou preparada, eu acho, para receber, né? Não sei. Esse lugar que você falou das ocas coloridas, envoltas numa uma espécie de bolha de sabão, esse lugar lhe era familiar? Você tinha alguma sensação de conforto, de bem-estar daquele lugar, de já ter estado naquele Nossa, lugar? não, nunca tinha ido lá, nunca tinha ido lá. Mas era assim, ai, vontade de, sabe? Aquele lugar assim, nossa, era muito Ah, bom, era muito bom. você teve a vontade de ficar, de não voltar? Lá, tive, Sim. tive, tive. Quando você teve essa vontade de ficar lá, a sua filha que ficou aqui, no plano físico, você lembrava dela? Você lembrava do seu marido, da sua família? Não, não lembrava de ninguém. Só tinha Eu vontade de só, ficar. eu só fui lembrada pela minha tia. Eu fui lembrada pela minha tia. Porque na CTI, assim, eu levei um tempo para lembrar da Mariana, assim, de lembrar de chamar ela. Eu acho que foi até, talvez, uma proteção para eu não entrar em parafuso. Não sei, uma proteção divina, uma proteção do meu cérebro mesmo. Um dia meu pai e minha mãe entraram, e eles entravam todos de roupinha branca, né? Máscara e touquinha, e eu olhei para o meu pai, e eu não falava direito, né? Eu tive que reaprender tudo, desde engolir a saliva até comer, e, enfim, tudo. Olhei para meu pai e falei, quem é? Tipo, quem é esse daí? Não conheci meu pai, né? Aí ele tirou assim, deu, deu, tá, agora sim conheci. Você falou em roupa e eu me lembrei de um detalhe que lá, na sua experiência, no lugar onde você esteve, as roupas das pessoas, elas se assemelham às roupas que usamos aqui? Não, não, As cores, a forma? não. É, lá no lago era túnica, né? Com alguns adereços assim, e os homens, um tinha cavanhaque, se não me engano, e os que ficavam lá em cima, assim, era calça, tipo esse tecido de pano de prato, assim, cru, sabe? Tipo um linho cru. Linho cru, e a parte de cima, assim, com algumas coisas coloridas, assim, mas eles caminhavam muito calmamente, sabe? E aquilo, sabe, parece que ia te dando um stand-by, assim, e sabe? E era tudo que eu precisava, porque antes de ir para lá eu estava muito acelerada. Tanto que a última mensagem que eu mandei para minha colega, que ficou no meu lugar, foi antes, foi no caminho da cirurgia, eu falei, quando acabar a cirurgia e eu voltar para o quarto e eu estiver bem, a gente se fala. Qualquer coisa, né? Porque eu fazia toda a parte do ponto do Do RH. pessoal, do RH, né? 440 pessoas, mais ou menos.
eu fazia folha de pagamento, tudo. Então, eu fui a milhão, né? E o mais engraçado, assim, mais engraçado não, o mais bonito que eu achei foi que eu e meu médico, a gente brigou o tempo inteiro, né? No hospital, mas brigando, assim, para tirar sarro um do outro, né? E no dia da minha alta, estava meu pai e minha mãe, a Mariana e meu esposo. E aí ele falou, né? Deu algumas palavras e ele disse: olha, chorando, meu neurocirurgião, chorando, ele disse: eu espero 3 coisas de ti. Que tu trabalhe a tua espiritualidade, que tu faça um livro e que tu cuide da tua saúde. São essas 3 coisas que eu quero. Porque o que eu tinha que fazer naquele dia, eu fiz. Mas quem te salvou não fui eu. Foi o cara lá de cima. O neurocirurgião falou isso. Ele disse assim: tu até pode me colocar no teu livro, não coloca meu nome, para não sofrer retaliação dos colegas, né? Porque a gente sabe que a maioria não acredita. E foi muito bonito, assim, ele reconhecer isso, né? Porque 40% das pessoas que sofrem mal convulsivo morrem, e das 60%, e dos 60%, só 1% fica sem sequela, né? Então, eu estou no 59%, né? Então, Camila, assim, você acha que você teve uma segunda chance? tive, tive, Que esse seu retorno, você passou por essa experiência, você voltou para a vida normal, voltou com sequelas, mas apesar de tudo isso, você acha que foi lhe dado uma segunda chance para você fazer uma vida diferente, ter uma experiência de vida melhor? foi com certeza absoluta, com certeza. Tudo que eu passei lá, a cirurgia, o estado de mal convulsivo, né? Eu fiquei entubada, respirando por aparelhos. Eles tentavam tirar o anticonvulsivo e eu convulsionava, né? Então, eu fiquei 8 dias convulsionando, né? É muito E tempo. é muito tempo. E voltar a falar, voltar a comer, né? Ter a minha mente sã. Depois eu lembrei, né, daquela semana anterior, minha mãe chegou no quarto, cheia de pijaminha, né? Qual tu quer vestir? E eu disse: isso nem é meu? Mas, Camila, tu comprou antes de vir para cá? Não, não é meu. Eu não lembrava. E aí, até a porta do elevador, eu lembro, né? Depois não lembro mais nada. E depois ainda passar por mais 5 cirurgias. E quando achar que eu ia embora, pegar um KPC, que é uma superbactéria, ficar isolada, né? Tomando antibiótico de 4 em 4 horas, que cortavam o efeito dos anticonvulsivos. E eu ficava assim, ó, o tempo inteiro. E mesmo assim, eu ria, dava risada, tratava todo mundo bem, né? Foi uma experiência, assim, é louco dizer isso, né? Mas
foi terrível para o corpo físico, mas para o espiritual foi... Eu sou muito grata, assim, para o lado espiritual, foi incrível. Na verdade, você passou por duas experiências simultâneas, né? É, Uma experiência física muito difícil, né? E, ao mesmo tempo, uma experiência, uma expansão da consciência que te sim, proporcionou uma experiência transcendental que mudou completamente a sua forma de pensar. completamente, completamente. É, Nossa, Camila, sua história é fantástica, sua experiência é muito rica em detalhes. Eu acho que a gente teria material para fazer até uma outra entrevista. com certeza, Eu vou pedir, se não for abusar de você e você lembrar de mais algumas coisas, claro, você anota e a gente pode bater um papo sim, novamente para a gente explorar melhor essa questão aí, porque sim, é como eu te falei, o objetivo aqui do nosso canal é trazer a experiência sem fazer abordações, sem abordar nada técnico, entendeu? uhum, Ah, o objetivo maior da gente é essa constatação de que a consciência sobrevive, a, a consciência ela se expande, o nosso corpo físico desaparece, mas a consciência se expande, ela vai transitar pelo universo, né? E trazer esses convidados maravilhosos como você é uma obrigada, simpatia, obrigada, a gente fica maravilhado, porque assim, quando a gente faz o contato inicial com a pessoa, às vezes a gente não tem noção do quanto a sinergia ah, acontece de uma forma tão maravilhosa. Eu posso dizer assim que eu fiquei muito conectada com você. Você é super simpática, você foi de uma generosidade incrível, dispor do seu tempo. Eu sei que você tem coisas para fazer, tem família, mas você generosamente dispôs do seu tempo para contar sua história, que vai, através do nosso canal, alcançar muitas pessoas e também vai encorajar outras pessoas a contarem suas sim, experiências, né? Porque, como você disse, a depender do momento, agora está muito forte essa questão das experiências de expansão da consciência. As pessoas, com a internet, com o YouTube, as pessoas contam muito o que acontece, mas lá atrás, 2014, quando você teve, eu acho até que você evitava tocar no assunto para as pessoas assim, vai é, achar que eu sou maluca, porque eu estou falando, contando essas foi coisas. 2019, 2000, 2019, sim, é, 2014 foi o primeiro diagnóstico da para coluna. para a cirurgia, né? Que eu não quis Isso. fazer. Não, e muito engraçado que eu não falei, a primeira vez, isso foi um ano e meio depois que a minha avó materna faleceu. E a primeira vez que eu saí da maca para tentar dar uns passos, né? Eu só eu só tremia. E eu mal falava. E, e aí eu desci assim, e quando eu peguei aquele andador, eu vi a imagem da minha avó. E quando eu falei, o meu esposo falou assim: Nossa, parece tua avó falando. Ô, dona Maria, ele disse: vai ver que ela tá por aí me cuidando, né? Verdade. É, é incrível. A consciência Exato. permanece, né? É, Tá me- a partir daí eu passei a entender as pessoas com Alzheimer, com demência. Também eu tive aqueles períodos de, de perturbação por Confusão causa, mental, né? por causa da medicação, né? Que Medicação. isso eu sei mesmo que foi medicação, que não foi espiritual, que é medicação mesmo, que eu consigo discernir bem o que é o que, né?
Então, assim, nossa, hoje eu consigo olhar para uma pessoa com demência e Alzheimer e dizer, nossa, eu já passei por isso. E é muito bom saber lidar com isso. É muito, muito, muito bom mesmo. Ai, Camila, por mim, eu fico conversando com você até a noite. Tem muito assunto, tem muita coisa, assim. Eu agradeço de coração. Nossa, a gente que agradece. Não tomaram meu tempo, bem pelo contrário, ocuparam meu tempo, porque eu fico praticamente só em casa, né? E não tenho muito o que fazer, porque eu tenho as minhas limitações. O que eu faço, eu não consigo nem folhear um livro, assim parece que eu tenho, né? Mas quando eu preciso medir a força, eu não consigo. Então, eu leio algumas coisas no celular, eu ajudo a Mariana com os temas, mas e também tenho muito sono durante o dia, porque eu tomo 15 comprimidos durante o dia, né, para tentar aliviar os tremores e para evitar a crise de epilepsia, né, a crise mioclônica. Então, já chegou a ser 21, mas agora reduziu. Então, assim, vamos indo, vamos indo. Aí veja você trabalhava numa empresa, pelo que eu entendi, no setor de RH, que é um setor com muitos funcionários, Sim. Pesado, demissão toda hora, admissão, demissão, folha de pagamento, e você vivia extremamente acelerada, né? E de Exatamente. repente a sua vida deu um 360 graus e foi como se Deus dissesse realmente para você, chega. Eu acho que o Criador quer que você pense mais na sua missão aqui, que eu acho que você, contando a sua história, você já exerce um pouco dessa missão, né? Que é mostrar para as pessoas que, às vezes, uma vida extremamente acelerada, descuidada da espiritualidade, descuidada do físico, né? Porque você foi uma consequência física que te levou à cirurgia. Foi. Então, assim, a sua história, Camila, ela serve como espelho para muita gente. E aqui a gente acaba não só esclarecendo e debatendo detalhes sobre a questão da EQM, das experiências de expansão da consciência, mas também do que vale realmente a vida, o que vale realmente a pena, né? Exatamente. E aí cada um de nós vai se fazer uma pergunta e acredite, enquanto você falava sobre a sua vida profissional, eu também fazia minhas reflexões aqui, né? Por isso que muitas vezes que você ficou falando, eu fiquei pensativa, porque eu também estava pensando sobre a minha vida, né? Por exemplo, essa ideia do canal, eu gestei essa ideia por mais de 10 anos e demorei a pôr em prática. Eu pus em prática com a ajuda do meu marido, que eu comentei sobre esse sonho, sobre essa vontade, sobre debater esses temas que eu sempre tive muito interesse, que eu estudei, vi muito vídeo, muita coisa, porque tinha a questão da minha infância, dessas experiências de ficar voando, Eu te entendo. né? Que na minha cabeça era sonho, eu sonhava que eu estava voando, até ver no Google Earth a casa da minha avó de cima, né? E eu ter certeza de que, ora, se eu nunca subi na casa, eu já vi essa casa em cima, então não era sonho. E depois, né, durante o processo, minha mãe passou por uma fase assim difícil, porque ela teve um câncer, também passou por um câncer, e na fase na fase final da doença, ela por várias vezes ela teve EQMs. E também, não exatamente, EQM ela teve durante uma UTI, mas duas outras experiências que ela teve, ou três,
ela estava acordada e foi na minha presença. Só que ela se desligava do mundo e ela começava a ver coisas, a falar, a interagir com pessoas que eu não estava vendo, mas que olhando para ela eu tinha certeza que ela estava vendo e vivenciando aquilo, né? Então, assim, essa autoavaliação que cada um de nós tem que fazer a respeito da vida é de que, de repente, é hora de dar uma desacelerada, que é hora de É, parar um pouco, né? é. Rever a nossa vida, porque eu tenho certeza que a nossa missão aqui na Terra não é de forma alguma voltada para o material. Isso eu tenho Não, com certeza. certeza E não. eu criei esse canal justamente para debater esse assunto. Eu não estou aqui para falar a verdade, para ser dona da verdade, para dizer, Exatamente. para impor ou falar coisas que eu acredito e levantar bandeira de que eu estou certa, não. Eu estou aqui para ouvir as pessoas, né? Para refletir sobre as ideias delas, as experiências dela, né? E multiplicar, multiplicar esse conhecimento, porque o objetivo dos canais que exploram os temas mais diversos, eu acho que essa é a divisão, é multiplicar o conhecimento e a sua experiência de vida, né? E também a sua experiência de quase morte, ela traz para nós muitas reflexões. E eu acho que se a gente conseguir fazer com que as pessoas pensem e reflitam sobre isso e tirem as próprias conclusões e façam dessas conclusões lições para suas vidas, né? E lições transformadoras, então a gente já conseguiu atingir o nosso objetivo. E a nossa mensagem é de muita gratidão a você, muita mesmo, muito obrigada. Gratidão eu. Gratidão eu. Fico muito A gente feliz. vai encerrar essa entrevista, mas eu tenho certeza, alguma coisa me diz que você tem muita coisa para falar ainda. Ah, tem. E Como sinta-se à diz, vontade para como diz o, refletir com o tempo, não precisa ser agora, você pode pensar e ao longo do mês, dos meses, você encontrar novos pensamentos lá que você deixou uhum, guardadinho, que você lembrou e que você acha interessante, que a gente pode fazer uma segunda entrevista, porque realmente a sua experiência é muito enriquecedora para como as diz almas, para os o, como espíritos e diz para a o, humanidade. como diz o doutor, tu me deve um livro. É, exatamente, quem Mas, sabe. mas, doutor, como é que eu vou escrever um livro? Não sei, foi escrever. Então, assim, o canal Consciência Projetada, ele manifesta aqui sua profunda gratidão a Camila e um abraço para São Leopoldo, é isso? São Leopoldo. São Leopoldo, né? Essa Obrigada. ilustre filha de São Leopoldo. Então, a gente agradece muito. Um beijo ao pessoal da sua terra, um beijo ao Rio Grande do Sul. E até a próxima entrevista. Até a próxima, com certeza. Grande Foi um abraço. prazer. O prazer foi todo nosso. Fico à disposição. Estamos aí. Um beijo a todos. Nós também ficamos à Fiquem com disposição. Deus. Amém. Você também. E a gente deseja muito sucesso, muita sorte na sua vida mais calma, mais tranquila. Tá bom? E que você tenha Amém. tempo para escrever o seu livro. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.